Muito bem-vindos. Essa é a aula inaugural do curso Fácil, Espanhol Descomplicado. E ela tem o objetivo de te mostrar o tanto que você já fala de espanhol e o pouco que falta para você ser fluente. E essa aula inaugural ela está dividida em 3 partes. E cada uma dessas partes tem um texto inicial para você ver o tanto que os dois idiomas são parecidos. Vamos te ensinar algumas letras e uns fonemas, da maneira como eles são falados em espanhol. E no final vamos te passar algum vocabulário, algumas palavras úteis e que não são exatamente iguais ao português. E no final dessas 3 partes, você tendo assimilado aí 80% do conteúdo, você vai estar super apto para se virar super bem em uma pequena incursão no país de habla hispânica dos nossos vizinhos. Vamos então à aula? Começaremos então com a leitura do texto dessa terceira parte da aula inaugural. A punto de cumplir 60 años, Brasilia mezcla futuro e historia en un gran polo de cultura, arquitectura y buena gastronomía. Brasilia nació en las mesas de dibujo del arquitecto Oscar Niemeyer, el urbanista Lucio Costa y el paisajista Burle Marx, y solo después se hizo realidad. Es hoy una de las ciudades planificadas más famosas del mundo y se consolida también como un destino cultural cosmopolita. Si tienes un viaje programado a la capital brasileña, aquí te recomendamos qué hacer. Contemplar la vista desde lo alto de la torre de televisión. Conocer el Congreso Nacional y los palacios de Planalto e Itamaraty. Tomarse una foto frente a uno de los murales de Athos Vulcão. Conocer la Catedral de Brasilia. Visitar uno de los innumerables museos de la ciudad. Disfrutar el día en los parques de Brasilia y en el lago Paranoá. Probar la gastronomía diversa de Brasilia y terminar la noche en uno de los bares de la capital. Selecionamos algumas palavras do texto que podem ter trazido coisas para você. A ponto de cumprir, ao ponto de cumprir, ao ponto de completar, ao completar. Brasília nasceu. Brasília nasceu. Mesas de dibujo, mesas de desenho. Só depois se hizo realidade. Somente depois se fez realidade. Es hoy. É hoje. Cidades planificadas. Cidades planejadas. Que hacer? O que fazer? Tomar-se uma foto. Tomar uma foto. No caso, tomar uma foto de si mesmo. Murales de Athos Vulcão. Painéis de Athos Vulcão. Probar la gastronomia. Provar a gastronomia. Você deve ter notado que entendeu bem a maioria das palavras, mas também deve ter percebido que quase todas falamos um pouco diferente. Vamos então te ensinar como falar mais algumas letras e fonemas. As letras G e J em espanhol são Re e J. Ambas letras soam como o R do português quando falamos rato ou quando falamos carro. Exemplos: geologia, viaje, lejos, que é longe, dibujo, que é desenho, objeto, indígenas. A letra Re, especificamente, só vai soar igual ao J quando seguida das vogais E e I, Re, Ri. Quando acompanhadas das demais combinações de vogais, vai soar como em português, Ga, Go, Gu, Ge, Gi. Exemplos: gabinete, gobierno, guerra, português, Guillermo. O R para eles soa como R, nunca como R. O que soa como R são as letras G e J, Re, J. Este fonema você não vai me ouvir falar para não se preocupar agora. Pronunciar mal esta letra é um dos principais motivos para hispânicos nos entender mal ou não nos entender. Alguns exemplos de palavras bem parecidas, mas ditas da maneira hispânica: arquitectura, urbanismo, realidade, terminar. Aí estão os verbos, né? Terminar, comer, venir. A palavra arroz, por exemplo. Se é falado como em português, na cabeça deles vai se formar as letras A, J, O e S. Ajos, que é uma palavra que não existe. Mas é pior, porque além dela não existir, ela aparece com arro. Arroz, arro, que quer dizer alho. Uma vez um amigo meu num restaurante hispânico pediu uma porção extra de arroz. Demorou um tempão e quando veio uma porçãozinha,
um potinho cheio de alho branquinho, descascadinho, porque ele pediu arroz blanco. E veio arro blanco, arroz, arro, arroz blanco, arro blanco. Outro exemplo, retirar-se, aposentar-se, que eles falam retirar-se. Se você falar retirar, o que está na cabeça dele? Um GE de re, um CHI de ti, e não o nosso TI, é um CH para eles, e o rar, né? Então você vai ficar para ele gestirar, e essa palavra não existe. Por isso é importante falar o R como eles falam o mais rapidamente possível para assim ser mais bem compreendido por eles. Nesse caso seria retirar-se, que é aposentar-se, valorizando bem os R's e falando corretamente o T. Para soltar a língua, pratique com as seguintes palavras. O nome Jorge é lido Jorge. Veja bem, Jorge. Onde a letra R, então, fica igual aquele R que falamos, tremendo a língua, que está aí no meio de palavras como caro, barato, valorizando um pouco mais o R. Carro, barato. E o mesmo vai acontecer com as palavras Sergio, argentino, energia. Então pratica soltar a língua com essas palavras. Jorge, Sergio, argentino, energia. Treino bastante, funcionou para mim. O RR para eles é conhecido como doble R. E ele potencializa o som do R único, fazendo com que soe mais longo. Exemplos. Parrilla, terrible, chicharrón, perro, torre. Para praticar, tente tremer o doble R por um pouco mais de tempo. E tente várias vezes até soltar a língua. Veja. Parrilla, parrilla, terrible, chicharrón, perro, torre. Faça isso. Em espanhol, o S deve sempre soar como S mesmo, não importando a posição da letra dentro da palavra. Então, assim, a palavra casa, que para nós soa como casa, veja bem, tem um Z, casa. Para eles, deve soar como caça. É um S, sa, caça. Mais exemplos. Beso, de beijo. Sabroso, de saboroso. Massacre, de massacre. Chistoso, que é engraçado. Chistoso, não é chistoso. É chistoso, ok? Mas não se preocupe com isso neste momento. Com o tempo e com a familiaridade com a língua, você vai afinando essa pronúncia. Detalhe importante, não existe SS em espanhol, ou doble S, isso não existe. Então qualquer palavra que em português tem dois S's, em espanhol só terá um S. Alguns exemplos. Passar, processar, possível, necessário. E finalmente temos com S ainda a terminação são, que em espanhol vai ficar sion, com plural siones. Exemplos: expansión, expansiones, fusión, fusiones, impresión, impresiones, confesión, confesiones. A regra geral do plural em espanhol é usar um S para palavras terminadas em vogal e usar ES para palavras terminadas com consoante. O S, como é uma consoante, tem seu plural sempre com es. Exemplo, interesse, que é juros, vai ficar interesses. Agora que você já aprendeu um pouco sobre as letras e os fonemas de espanhol, faça um exercício importante, interessante. Volte ao texto da aula, leia novamente, tentando errar o mínimo possível. E se você quiser treinar sem estar com esse vídeo, você pode baixar o PDF ou o áudio dessa aula. Veja o link aqui embaixo, www.facil.center. E nesse texto do PDF, você vai encontrar mais informações sobre as letras e os fonemas. Para que você treine a sua leitura em espanhol, o curso Fácil, Espanhol Descomplicado, te sugere a revista Vamos da Latam. Por quê? Porque ela sempre tem reportagem nos dois idiomas. E aí quando você não conseguir entender no espanhol alguma parte, você pode pôr na parte em português e ver o que significa. Agora te apresentaremos um novo conjunto de palavras úteis e que não necessariamente são parecidas ao português. Concurrir é comparecer. Vários artistas concorreram al estreno.
Vários artistas compareceram à estreia. Competência é concorrência. E quem tem medo da competência? E quem tem medo da concorrência? Ganância é ganho, lucro. Os malos empresários só pensam em las ganancias. Os maus empresários só pensam no lucro. Interesse é juros, como interest do inglês. A los bancos só lhes interessa os interesses. Aos bancos só interessam os juros. Um rato, um ratito, quer dizer, um segundo, um segundinho, um momentinho. Te llamo um ratito. Já te ligo já já. Exquisito é delicado, extraordinário, delicioso. Esta comida está exquisita. Quer dizer, esta comida está deliciosa, extraordinária. Rico é gostoso. Muy rica tu comida. Sua comida é muito gostosa. Acento. Acento é sotaque. Casi no tienes acento. Você quase não tem sotaque. Cumpleaños é aniversário. Feliz cumpleaños. Feliz aniversário. Necessitar tem o mesmo sentido português. Pode ser precisar ou mesmo necessitar. Mas no Brasil a gente usa pouco o necessitar. Em espanhol eles usam muito necessitar. Te necessito. Preciso de você. Llenar el tanque. Encher o tanque do carro mesmo. Lastimar é machucar. E herir é ferir. Note aí o H e o F aí de novo. O mesmo vai acontecer com herida e ferida. Extrañar é sentir saudades. Novia é namorada, não é noiva. Amo minha novia, pero não vamos nos casar. Eu amo minha namorada, mas não vamos nos casar. E aí que engraçado. Esposas são algemas. Agora, esposa no singular também pode ser esposa mesmo. Algema. Embaraçada é grávida. Habitação é cômodo. Quarto é quarto mesmo, só que escreve diferente, né? Balcão é sacada. Ceniças é cinzas. Ceniceiro é cinzeiro. Huelga é greve. Llanta é pneu. Pneumático é pneu também. Pneumático. Caucho é borracha. E borracha é bêbada. Ou borracho, bêbado. Desayuno é café da manhã. Almuerzo é almoço. Cena é a janta. Cenar, jantar. Docena é dúzia. Uma docena, uma dúzia. Mas eles não têm o costume de usar o meia, a palavra meia ou média, para falar meia dúzia e querendo dizer 6. Isso não é costume lá, eles nem entendem. Porque no Brasil a gente fala muito meia querendo dizer 6, né? Lá não existe esse hábito. Mira los meses del año. Enero, febrero, março, abril, maio, junho, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Las direcciones cardinales. Norte, sur, este, oeste. As estações del año. Primavera, verano, outono, inverno. Muito bem. E veja aqui abaixo o link para outros vídeos e também para o PDF da aula inaugural. E, se quiser, para o áudio desta aula, para ir treinando o ouvido. Até o próximo vídeo.